Se você encontrou, você fala, encontrei. Se você não tiver uma Bíblia, tem alguém do seu lado que provavelmente tem. E também vai ser projetado para você aí, nessa versão que eu vou ler agora. Diz assim o texto: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso a Escritura diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como... Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Senhor, nós oramos para que a Tua vontade, revelada nessa porção das Escrituras, possa ser transferida para o nosso coração, de modo que ela seja aplicada, abraçada, e dessa forma a nossa vida glorifique o Teu nome e impacte pessoas com a mensagem do Evangelho. Nós oramos por isso no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós hoje, se fizermos uma leitura, vamos perceber que temos 6 conflitos em andamento no mundo. Nós temos a guerra Rússia contra a Ucrânia, nós temos a guerra na Síria, nós temos a guerra civil no Iêmen, nós temos Azerbaijão contra a Armênia, nós temos Israel contra o Hamas. Segundo a ONU, se você observar com mais clareza, o mundo passa, nesse momento, por uma nova era de conflito e violência. E isso porque eles não contabilizam conflitos como as guerras do tráfico, como conflitos que acontecem nessa questão mais específica das cidades, dos estados. Eles focam nos conflitos entre nações, entre grandes estados. Ou seja, nós não estamos aqui contabilizando tudo o que está acontecendo, mas nós sabemos que tem muita coisa acontecendo. E quando nós somamos a esses dados e estatísticas aquilo que a Bíblia diz, quando Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, olha o que ele diz aqui: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Ou seja, Paulo está somando a todos esses conflitos que nós citamos o problema da humanidade. O homem, naturalmente, já vive em conflito. Conflito consigo mesmo e, consequentemente, conflito com outras pessoas. Nós estamos em uma era de conflitos em todos os lugares. Nunca houve um número tão grande de divórcios como nós vemos hoje no Brasil. E no mundo também é uma realidade muito presente. Relações entre sócios, relações de pais e filhos, relações entre irmãos na igreja, relações entre amigos, as relações estão sofrendo.
E nessa carta que nós lemos, que é a carta de Tiago, nós temos alguns conselhos importantes. Na verdade, Tiago estava num período do mundo em que a guerra e os conflitos eram uma realidade. O Império Romano dominava o mundo e havia uma grande perseguição de cristãos. Não está nem um pouco diferente hoje. E dessa forma, os cristãos tinham que fugir, eles tinham que se esconder, eles tinham que de alguma forma tentar se proteger, mas além desse conflito, desse caos, desse grande problema, também havia um conflito no meio da igreja. A igreja também vivia os seus conflitos relacionais, os seus conflitos eclesiásticos, os seus conflitos administrativos, muita coisa acontecendo. Então, nesse contexto todo, Tiago escreve uma carta muito prática, uma carta muito direta. Qualquer pessoa que lê essa carta de 5 capítulos, ela não vai ter muita dificuldade de entender, porque Tiago, ele é direto. Na verdade, ele é extremamente literal naquilo que ele quer passar como mensagem. Por exemplo, no capítulo 1, ele vem falar sobre as provações. Ele não engana sobre a verdade do mundo, a verdade das dores, dos desafios. E ali ele ensina que a forma de enfrentar as provações é com alegria. É sabendo que elas, na verdade, são demonstrações de que Deus quer nos promover, Ele quer nos favorecer, mas antes Ele precisa nos preparar. Depois ele segue criticando que dentro da igreja, muitas vezes havia uma diferenciação no trato daquele que tinha uma condição econômica melhor com aquele que tinha uma condição mais complicada. E ele faz uma crítica direta. Depois nós chegamos no capítulo 13, ele vai falar sobre o poder das palavras. Ele vai dizer que as palavras são como o leme de um navio ou como os freios que colocamos na boca dos cavalos. Elas têm poder para dirigir a nossa vida. Aquilo que eu falo, uma hora se torna uma realidade. Se eu amaldiçoo o meu casamento, uma hora essa maldição vai tomar o meu casamento. Se eu abençoo a minha empresa, uma hora essa realidade vai se estabelecer, porque há um poder explosivo nas palavras, um poder muito grande nas palavras. Ele também segue falando sobre a importância da nossa fé ser demonstrada através de obras. Ele não vai dizer que as boas obras nos dão a salvação, porque o Evangelho deixa claro que a salvação não é por mérito, é por graça. Mas ele vai dizer que não tem como alguém ser alcançado pela alegria da salvação, pela presença de Jesus e não se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que deseja abençoar, uma pessoa que deseja viver realizando boas obras, e ele faz isso porque ele foi alcançado pelo amor de Cristo. Mas quando nós chegamos no capítulo 4, ele vai trazer uma clareza muito grande. Ele vai falar sobre a origem dos conflitos. E ele vai falar que nós não podemos fugir dos conflitos, nós precisamos resolver os conflitos. Nós não podemos ignorar os conflitos, nós precisamos solucionar esses conflitos. E eu acredito que você concorde comigo quando eu digo que muitas pessoas estão fugindo dos conflitos. E eu não estou falando de evitar o conflito já existe, mas as pessoas ignoram, fogem, vão para um outro ambiente, um outro lugar, um outro relacionamento, mas o conflito ele não é resolvido. E todo conflito que eu não resolvo, uma hora vai me encontrar. Quem é que está me entendendo, gente? Não tem como. Uma hora ele vai encontrar, toda a pendência vai me encontrar. Ou seja, eu preciso resolver os meus conflitos. Essa carta de Tiago é uma carta sobre maturidade. E não existe maturidade se eu não resolvo conflitos que já se estabeleceram na minha vida. Então aqui, Tiago, ele vai deixar claro que o motivo dos conflitos é a insubmissão a Deus. E ele, na verdade, quando escreve esse texto, se eu pudesse aqui colocar um título nesse trecho do verso 1 ao verso 12, eu talvez pudesse dizer assim: cessar fogo. Como é que eu posso eliminar os conflitos? Como é que eu posso levantar a bandeira branca e resolver o que está acontecendo? Como é que eu posso tomar a iniciativa e fazer a minha parte, ao invés de esperar que o outro faça ou que os outros façam? Então o tema da palavra de hoje é cessar fogo. Nós precisamos interromper os conflitos que nos cercam. E se você está aqui, essa palavra é para você, amém? Sabe, geralmente a gente recebe uma palavra assim, e a gente pega uma pá e fala: fulano tinha que estar aqui, né? Então vou pegar e vou jogar para ele. Isso aqui, essa frase aqui, vou jogar para ele. Mas você conhece o ancinho? Você já viu um ancinho? Que é
Aquele itemzinho que você vem e traz ali, vai limpar o jardim e tem as folhas ali, você faz o quê? Você traz na sua direção, né? Então, o que o Senhor falar aqui através dessa palavra, você não vai pegar com a pá para o irmão do lado, não. Você vai pegar o ancinho e você vai falar, é para mim, amém? Amém? Glória a Deus? Amém. Então, o que nós precisamos entender, se quisermos declarar o cessar-fogo, se quisermos eliminar os conflitos, resolver os conflitos, primeiro, nós precisamos entender que os conflitos começam em nós. Você pode dizer, os conflitos começam em nós? Olha o verso 1, não sou eu que estou falando, é a palavra. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Projeta aí, por favor, o verso 1. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. A pergunta dele é, de onde que vêm as guerras, os conflitos, as contendas? Ele vai dizer, todos esses conflitos vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês. E você sabe que semana passada eu falei de conflitos. Eu falei de um ataque do inferno contra Judá, através do rei Senaqueribe. Aquele conflito teve origem no inferno. Mas agora eu estou falando que Tiago, apesar dele entender que existem provações, existem ataques espirituais, ele está dizendo que tudo isso se resume às paixões que guerreiam dentro de nós. E posso dizer uma coisa? Nós somos apaixonados demais por nós mesmos, sim ou não? A gente gosta demais da gente, né? Nós realmente nos colocamos num pedestal. E muitas vezes, essa é a grande origem dos conflitos. Nós somos apaixonados pelas nossas vontades, pela nossa forma de enxergar o mundo, de entender as circunstâncias. Nós realmente temos uma mentalidade na qual nós pensamos que somos os detentores da verdade. Mas Tiago está dizendo que o cessar-fogo, que a eliminação dos conflitos começa em nós. Por quê, pastor, que você acredita nisso? Porque o diabo não vai parar de nos atacar. O mundo não vai ficar mais fácil. Deus não vai parar de nos provar para nos aprovar. Então, se todas essas questões que eu falei têm a ver com o que outros, terceiros podem fazer, a única coisa que eu posso fazer é controlar a minha atitude, as minhas vontades, as minhas reações. Se alguém está me entendendo, fale, eu estou, pastor. Está na minha mão. Eu posso controlar como eu reajo a cada situação, a cada atitude, a cada palavra, a cada circunstância. Inclusive, no domingo passado, eu falei da reação de Ezequias no dia mau. E eu disse aquilo que Salomão diz, se você vacila no dia da dificuldade, quão fraca, quão pequena é a sua força. Ou seja, é a minha atitude. Se nós somos capazes de frear as nossas paixões pecaminosas, que muitas vezes querem nos dominar e nos impedem de sermos vulneráveis ao Espírito Santo, paixões que temos pela nossa vontade, porque muitas vezes as coisas têm que ser como queremos. Às vezes é muito comum dizer que meu casamento terminou por causa da incompatibilidade de gênios. Não é isso? Não é isso? Você já ouviu isso? Né? Não estava dando certo. Querido, a maioria dos casais que eu conheço são muito diferentes. Eu e Rafa, muito diferentes. Não nos princípios e valores, mas na personalidade, na forma de entender. Se eu achar que meu casamento vai ser do jeito que eu quero, eu estou perdido. E se ela achar que vai ser do jeito que ela quer, ela está perdida. Então, o que a gente faz? Nós temos que construir uma forma que funciona para os dois. Quem é que está entendendo, gente? E é isso que faz a diferença. Não é incompatibilidade. A incompatibilidade pode dificultar, mas a minha atitude pode resolver. E é isso que Tiago está nos ensinando. Nós precisamos dominar. Pastor, eu na verdade estou em conflito com aquela instituição porque não me valorizaram, não fizeram aquilo que eu esperava. Na verdade, isso pode até ter dificultado a sua atitude, mas não determina a sua atitude. Foi você que decidiu ter uma atitude errada diante de algo que você não gostou. Ou seja, nós temos que ter sabedoria. O que eu quero te encorajar a entender é que o cessar-fogo está nas suas mãos.
O fim desse conflito que você enfrenta está nas suas mãos, não está nas mãos do outro. Existem atitudes que você pode ter que irão resolver esse conflito. Porque se a origem do problema, de acordo com o Tiago, está em mim, então a solução também está. Eu posso resolver hoje. Então hoje nós temos que entender que a origem do problema não está no outro, está na gente. E aí Tiago diz que essas paixões descontroladas têm duas consequências. A primeira é a cobiça, que abre o caminho para outros pecados. Ele chama de inveja e o assassinato, que não tem a ver somente com a morte física, mas quando você mata as emoções das pessoas, mata a realidade em certos lugares por causa da atitude errada. E isso tudo termina em frustração. Ele também fala que quando nós estamos dominados por essas paixões, nós não percebemos Deus atendendo, respondendo às nossas orações. E isso também gera um problema. E esse é o grande problema. Nós precisamos entender que não é tudo que vai ser do jeito que a gente quer. E quando a gente pensa isso, nós vamos entrando numa contracultura do mundo. Porque hoje as pessoas pensam assim, o que importa é o que eu quero, o outro que se lasque. Nem sempre fala isso, né? Mas age dessa forma. Porque o que importa é o que eu estou sentindo. E muitas pessoas estão agindo assim. Tem gente que trata até a relação com Deus assim, porque pensa, Deus que me aceite do jeito que eu sou, porque eu sou assim mesmo e é desse jeito. E nós queremos agora que Deus, ele se inferiorize ao ponto de me aceitar do jeito que eu sou, porque ele tem que entender que eu não vou mudar. Ou seja, isso é muito sério. Nós realmente acreditamos que nós somos o centro da vida. Nós realmente pensamos, e isso está em alta hoje, né? Você é o centro da história. Você é o cara. Você é tudo de bom. Você é maravilhoso. Mas o Evangelho diz, você é pecador. E se não fosse a graça de Cristo Jesus, se não fossem as misericórdias dele que se renovam toda manhã, eu e você nem estaríamos aqui hoje. É ou não é verdade? Ou seja, é bem diferente. Algumas pessoas estão idolatrando o que, na verdade, Tim Keller chama de super desejos. Os nossos super desejos. E é por isso que tem gente que não para em relacionamento nenhum, tem gente que não para em instituição nenhuma, ministério nenhum, igreja nenhuma, empresa nenhuma, porque o tempo inteiro estão pensando somente nelas mesmas. E, queridos, quando o meu desejo é algo tão forte e incontrolável, eu acabo abrindo mão de princípios e de valores para alcançar o que eu quero. Sabe qual é o nome disso? Cobiça. Porque eu coloco a minha esperança, a minha satisfação, a minha paz naquilo que eu quero alcançar. Eu vou ser feliz se me promoverem, eu vou ser feliz se me der essa oportunidade, eu vou ser feliz se eu conseguir casar com essa pessoa, eu vou ser feliz se acontecer desse jeito. Ou seja, as pessoas estão definindo a sua felicidade baseada na realização dos seus desejos. O que, na verdade, nós podemos chamar dos nossos falsos deuses. Nós vamos criando ídolos que nós depositamos a nossa satisfação. E esse é um grande problema. Porque C.S. Lewis vai dizer que nós realmente só encontramos satisfação em Cristo Jesus. E é por isso que a gente tem que entender que nós não fomos criados para esse mundo. E isso faz muito sentido. Deixa eu te fazer uma pergunta para você avaliar a sua vida. O que você quer hoje, seja qual for o seu desejo, é a vontade de Deus ou é a sua vontade? O que você deseja hoje é um sonho de Deus ou é um capricho? É algo que você quer muito ter, mas Deus nunca falou sobre isso com você. Essa sua forma de lidar com essa questão hoje, ela tem a ver com aquilo que a Bíblia te diz para fazer, ou ela tem mais a ver com como você se sente algo que aconteceu no seu passado, ou algo que está acontecendo agora? O que você está tendo que fazer para alcançar o que você quer, está agradando a Deus ou está acabando com o seu caráter, acabando com as suas emoções, acabando com os seus relacionamentos e até mesmo com a sua reputação? É uma pergunta que nós precisamos responder. Você quer um exemplo muito interessante? Abraão e Sara. Eles tinham um desejo muito forte de ter um filho. Eles queriam ter um filho. E eles queriam de qualquer jeito ter um filho. E Deus um dia disse, eu vou dar um filho para vocês. Só que Deus não disse quando, como é que seria esse processo? E geralmente Deus não faz assim. Porque se Deus dissesse, olha, eu vou fazer, mas vai ser assim, 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 você ia dizer, Deus, não quero não, porque o processo vai ser complicado.
né? A verdade é essa. Então, ele disse para eles, só que estava demorando. E aí eles tiveram uma grande ideia, porque esse super desejo era maior do que a confiança de que Deus sabe o momento certo para realizar cada coisa na nossa vida. Aí eles tiveram a ideia de Abraão se deitar lá com a concubina, com a escrava, com a serva, H, e gerar um filho que seria adotado por eles mesmos, como filho deles. E aí nasceu quem? Ismael. E a partir daí, o casamento nunca mais foi o mesmo. A família nunca mais foi a mesma. Ismael foi o iniciador do povo ismaelita, que são os árabes. E aí está a origem dos conflitos entre judeus e muçulmanos, na decisão de forçar a barra para ter o que eu quero, do jeito que eu quero, independente daquilo que Deus quer. Sabe o que muitas vezes acontece na nossa vida quando as nossas paixões nos dominam? Nós acabamos nos precipitando. Falamos o que não deveríamos falar, tomamos decisões que não deveríamos tomar, fazemos escolhas que não deveríamos fazer e, com isso, até hoje, a gente está administrando consequências de uma precipitação da nossa vida. Mas Deus não te chamou para viver as consequências da precipitação, mas Ele te chamou para viver as consequências da vontade de Deus, e ela é boa, é perfeita e é agradável. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender essa verdade. Tem decisão que prejudica pessoas que estão conosco. Nós não podemos ser precipitados. Mas, segundo lugar, esse texto nos ensina algo muito importante. A intervenção de Deus é importante, mas a comunhão com Ele é essencial. Vamos ler os versos 2 a 4, por favor? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não? Quando pedem, não? Pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça-se inimigo de Deus. Agora, Tiago vai dizer que esse desejo, essas paixões descontroladas, esses super desejos, eles nos levam a cobiçar coisas que não deveríamos cobiçar. E como nós fazemos de tudo para conseguir, para dar um jeito para alcançar o que a gente quer, mas não conseguimos, isso gera conflitos, isso gera grandes problemas. Porque cobiçar é transgredir um mandamento, que é não cobiçarás. Cobiçar é desejar de forma descontrolada o que não é meu. E você sabe muito bem que nós temos a tendência de cobiçar pessoas, cobiçar cargos, cobiçar oportunidades. E muitas vezes isso faz com que nós percamos o foco daquilo que de fato é a nossa vontade. Porque os nossos princípios e valores, eles ficam escondidos embaixo dessa cobiça descontrolada, porque eu tenho que ter aquilo, eu tenho que conseguir aquilo, eu preciso daquilo. A minha pergunta é, será que você precisa mesmo? Será que esse é o momento mesmo? Ou será que o processo para conquistar isso vai gerar muito conflito e muito problema? Avalie isso. E um dos motivos do conflito é que nós tentamos conquistar o que queremos apenas com a força do braço e não pedimos por intervenção divina. É por isso que Tiago diz, não tem porque não pedem. Deixa eu te perguntar, sobre tudo aquilo que você deseja alcançar, você já pediu a Deus para te dar? Você já pediu, Deus interfira nisso? Deus, eu preciso que o Senhor haja nessa situação. Eu preciso que o Senhor trate essa questão. Eu preciso que o Senhor intervenha nessa situação. É uma pergunta que eu faço para você. Tem coisa que ainda não aconteceu na sua vida, porque você não tem um relacionamento devido com Deus. E se Deus te der, sei que você ajuste essa questão do teu relacionamento com Ele, é aí que você não ajusta mesmo, porque você já conseguiu o que você quer sem precisar de Deus. Quem é que está entendendo? Ou seja, não tem porque não pedem. E às vezes, eu estou na força do braço tentando, e a coisa não acontece. Eu fico frustrado e isso gera conflito. Você quer fazer um exercício para ver se isso aplica à sua vida? Quanto tempo você passou nessa semana em oração, em busca daquilo que você precisa resolver? Você deixou de correr atrás na força do teu braço para resolver? Porque as pessoas vivem assim, elas acordam já pensando nos seus problemas e situações.
Então ela já acorda, já come pensando naquilo e já trabalha para resolver e tenta aqui, tenta ali. A minha pergunta é, em quantos momentos da semana você parou, fechou seus olhos e disse, Deus, eu preciso da tua ajuda nisso. Deus, eu preciso que o Senhor interfira nisso. Tem coisa que não acontece porque você não coloca Deus no processo. Quem não ora, não recebe intervenção divina. E a minha oração é para que você ore, é para que você peça a Deus para que Ele interfira e para que Ele te direcione. Mas tem algo ainda mais importante nisso tudo. Tiago diz que um problema é não pedir e por isso não receber, mas outro problema é pedir com a motivação errada. Porque da mesma forma eu também não recebo. Ele diz, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Pastor, por que Deus não dá? É simples, porque eu sinalizo para Ele que eu estou mais preocupado em atender o meu desejo do que em ter comunhão com Ele. Eu não estou preocupado com a presença dEle. Eu estou preocupado com aquilo que Ele pode me dar. E qual o resultado disso? Guerra com Deus, porque Deus não dá. E aí na nossa cabeça nós pensamos, Deus não está me ouvindo. Ou se Deus está me ouvindo, Ele está ignorando o que é importante para mim. E assim, nós entramos em guerra com Deus, porque a nossa relação com Ele é uma relação de pedintes. Você já viu aquela oração? Senhor, eu preciso disso da minha família, preciso disso da minha empresa, da minha carreira, preciso disso da minha saúde. E nós estamos falando, e a gente nem se importou com a presença dEle. Porque é como se Deus fosse um gênio da lâmpada, sabe? Que eu esfrego, faço 3 pedidos, né? E Ele atende os meus pedidos e eu fico feliz. Eu sei que é Deus que nos dá tudo aquilo que precisamos, mas a nossa relação com Deus não é apenas sobre aquilo que Ele pode dar, mas é principalmente daquilo que nós podemos ser em comunhão com Ele. Comunhão com Ele. Eu sei que não tem muito amém quando a gente fala isso, né? Porque a gente gosta de receber. Mas eu queria te dizer que o maior benefício de você estar perto de Deus não é o que Ele pode te dar, mas é a presença dEle na sua vida. É a presença dEle no dia mau, é a presença dEle no dia bom, é a certeza de que Ele está com você. Ele não disse que eu te livraria de todos os problemas, Ele disse, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, não importa o tamanho do vale, Ele está com você. Muitas vezes, nós precisamos entender isso. Olha o que Tiago diz. Ele chama quem só busca a Deus por aquilo que Ele pode dar de adúltero. Por que adúltero? Porque quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu para estabelecer uma relação de casamento com a igreja. Ele é o noivo e nós somos a noiva. A igreja é a noiva de Cristo. Mas muitas vezes nós não estamos interessados no noivo. Nós estamos interessados nos presentes que o noivo tem a nos dar. Então Tiago faz uma crítica. Ele está dizendo, vocês estão cometendo adultério. Vocês não estão interessados na presença de Deus. Mas hoje, o que ele está dizendo para mim e para você é que nós precisamos entregar o nosso coração a Deus, as nossas expectativas em Deus, colocar a nossa esperança nele, ter a certeza de que Ele é soberano, Ele faz o que quer, do jeito que quer, no tempo que quer, e Ele sempre trabalha para o nosso bem, porque o nosso Deus nos ama e tem um plano grandioso para a nossa vida. Nós precisamos entender isso. Orar é estar com Deus. E isso é fundamental. Sabe um outro motivo que a oração como um relacionamento gera uma importância muito grande para a gente? Porque a oração nos dá 2 coisas. Ela nos dá origem e destino. Diga, origem e destino. Quando eu me relaciono com Deus, eu começo a entender de fato quem eu sou. Eu começo a entender de fato o que Deus me criou para fazer nessa terra. Eu começo a entender de fato o que realmente Deus prometeu para a minha vida aqui. E se eu sei quem eu sou, eu não me incomodo com aquilo que o outro é. Se eu sei a que eu tenho direito, eu não me incomodo com aquilo que o outro recebeu. Por quê? Porque eu sei que eu tenho um pai, eu sei que eu sou filho, eu sei que eu tenho uma herança, eu sei que eu tenho uma origem, eu sei aonde eu estou e eu sei para onde eu vou. E isso acontece quando eu estou perto dele. O benefício maior da vida com Deus é ter comunhão com ele. Amém? Bom, terceiro, eu aprendo nesse texto que a humildade deve ser um valor inegociável. Você pode ler comigo os versos 5 e 6? Ou vocês acham que é sem razão
que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Agora Tiago, ele está nos ensinando o caminho do sucesso. A Bíblia nos impulsiona para a humildade o tempo inteiro. O tempo inteiro. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. A Bíblia diz que nós devemos nos espelhar em Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve como usurpação, ser igual a Deus. Ele não surpreendeu a isso, mas ele se esvaziou e assumiu forma humana. E ele veio a essa terra, e ele sofreu morte e morte de cruz, e por isso o Pai o exaltou, acima de todo poder, domínio, governo e autoridade. Sabe por quê? Porque ele se humilhou. O que Tiago está dizendo é que o nosso orgulho retém o favor de Deus. Sabe quando você tem pedido algo para Deus? Sabe quando você tem se dedicado por algo e parece que nunca chega? Nunca chega. Muitas vezes o motivo disso é que Deus está esperando você entender que o que mais importa não é receber o que você quer, mas é viver a vontade dele para a sua vida. A Bíblia diz que ele resiste aos orgulhosos, ele se opõe. Eu queria que você entendesse o que é se opor, é estar contra, é uma força contrária. Sabe quando parece que Deus não está agindo? Às vezes ele não está agindo mesmo, porque ele está resistindo a liberar favor, porque o meu coração ainda não se inclinou à presença dele. Ele não favorece quem é dominado pelo orgulho, mas aos humildes ele libera graça. Ah, pastor, eu sinto que Deus está resistindo. Talvez esteja mesmo, porque ele está esperando você reconhecer quem ele é para você, quem ele pode ser para você. Deus resiste aos soberbos, porque essas pessoas se satisfazem no seu orgulho, se consideram autossuficientes. Sabe aquelas pessoas que são detentoras da melhor opinião sempre? Nunca refletem, nunca reavaliam, generalizam tudo. É por isso que muitas pessoas facilmente descartam outras pessoas, porque pensa assim: se não é do meu jeito, então eu não quero. Se não é da minha forma, então eu não quero. E assim as relações são descartáveis. Pessoas estão descartando oportunidades profissionais, oportunidades ministeriais e tantas outras coisas. Tantas outras coisas. Pastor, por que Deus resiste ao orgulhoso? Porque o orgulhoso acha que ele tem mérito. Mas graça é o quê? É favor e merecido. Eu não posso receber graça se eu penso que eu tenho mérito. Quem é que está me entendendo? Mas ele concede graça aos humildes, a quem se humilha, a quem reconhece que nós não somos o último biscoito do pacote, nós não somos a única Coca-Cola do deserto, A gente acerta em muita coisa, mas também ainda temos coisas que precisamos mudar. Ainda precisamos mudar pensamentos, comportamentos, atitudes, a nossa forma de lidar com algumas coisas. Isso é tão sério. Se eu puder resumir esse ponto, eu posso dizer que enquanto você não se libertar desse coração orgulhoso, você nunca se sentirá favorecido por Deus. Você nunca vai encontrar a sua satisfação. E isso é fundamental. E a Bíblia nos ensina isso desde sempre. Já no Éden, o pecado original foi o orgulho. Foi o desejo de ser como Deus que fez com que Eva e Adão comessem daquele fruto. Foi o desejo de ser como Deus que fez com que Lúcifer, um anjo, um querubim ungido, fosse expulso do céu junto com 1/3 dos anjos, e assim se tornasse Satanás, o opositor, o adversário, por causa do orgulho. Isso é tão sério. Mas por outro lado, Tiago diz que ele concede graça aos humildes. Graça aos humildes, porque diferente dos soberbos, os humildes estão sempre dispostos a rever a sua forma de pensar. É engraçado que em Mateus 18, os discípulos chegam para Jesus e perguntam assim: quem é o maior no reino dos céus? Eu fico imaginando, tanto tempo com Jesus, a pergunta deles é: quem é o maior no reino dos céus? Misericórdia, igualzinho a gente, né? Igualzinho a gente. Estavam preocupados com cargos. Sabe o que Jesus faz? Ele pega uma criança
e ele coloca no meio deles. E ele diz assim: se você não for como criança, nem para o reino do céu você vai. Se você quiser acessar o reino do céu, você tem que ser como criança. Como criança como? Bobo? Não. Vulnerável. Vulnerável à condução de Deus. Hoje, o que Deus está dizendo é que tem coisa que você sempre teve como um pensamento definido na sua vida. E hoje Ele quer quebrar, porque Ele quer te fazer pensar como Ele pensa. Ele quer te fazer enxergar as circunstâncias como Ele enxerga. Ele quer que você tenha uma nova ótica de algumas coisas. Sempre que você lê humildade no Novo Testamento, você vai no original e você vai perceber que humildade significa ter poder e decidir não usar. Sabe qual é o problema do mundo? Todo mundo quer mostrar que tem poder. Todo mundo quer mostrar que pode. Eu posso, eu consigo. Eu sou o cara, eu estou preparado. É do meu jeito. Mas na verdade a Bíblia nos impulsiona a uma outra direção. É quando eu tenho razão, mas eu escolho ter paz. É respeitar que eu não sou a pessoa mais importante daquele relacionamento, daquela instituição, daquela localidade. O mundo não é sobre mim, então o que vale não é o que eu quero, mas é o que Deus quer. Deixa eu te perguntar uma coisa: é humilde uma pessoa que nunca pede perdão? É humilde uma pessoa que nunca reconhece que está errado? Tem gente que fala assim: não, eu tentei resolver a situação com ele, mas não consegui. Como é que você tentou resolver? Eu comecei a falar para ele que ele tinha feito errado. Você não quer resolver, você quer ter razão, você quer ganhar a briga. Sabe qual é a melhor forma de você resolver o conflito? Começa falando do seu erro. Começa falando onde você errou. De repente você errou pouco, ele errou mais. Mas só o fato de você falar dos seus erros, você está dizendo para ele: tá vendo? Ele podia vir aqui todo armado dizendo: eu acertei em tudo, mas ele decidiu reconhecer. Então eu também posso reconhecer. Quem é que está entendendo, irmão? Isso aqui, irmão, é a dica de $1 milhão. Resolve o problema de muito casamento aí. Tá bom? Faz um pix depois, brincadeira. Brincadeira. Ou seja, é fundamental. Vale demais. É humilde uma pessoa que reclama dos outros o tempo inteiro? Sabe aquela pessoa que ninguém é bom o suficiente? Ninguém é bom. Meu Deus. É humilde alguém que acha erro em tudo? Alguém que não se submete a ninguém? É preocupante isso. Eu queria que você entendesse que humildade é agir baseado não naquilo que eu quero, mas naquilo que Deus me disse que é o melhor para aquele momento. Isso é humildade. Eu ouço a voz de Deus e eu faço o que eu tenho que fazer. Talvez hoje o que você precise fazer seja pedir perdão para essa pessoa. Seja abraçar essa pessoa. Seja tentar entender por que ela está agindo assim. Porque toda atitude tem uma motivação por trás dela. O problema é que nós julgamos as pessoas pelas atitudes delas. E nós deveríamos olhar mais para aquilo que está por detrás das atitudes. Porque há uma origem em tudo que está acontecendo. Isso é fundamental. Mas em penúltimo lugar, eu aprendo nesse texto que o fundamento da nossa vida deve ser a submissão a Deus. Diga submissão a Deus. Você pode ler comigo o verso 7? Na verdade, eu queria que você lesse mesmo em voz alta, tá bom? Verso 7 até o 10. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de você. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Você pode dar um amém? O antídoto para o conflito é a submissão a Deus. É a submissão a Deus. Tiago está escrevendo para cristãos judeus dispersos. Eles haviam fugido por causa da perseguição. Mas está claro nesse texto que esses cristãos tinham alguma coisa a melhorar. Porque Tiago é muito direto. Eles não estavam totalmente separados do mundo. Eles eram, em certa proporção, insubmissos. E eu acho isso aqui muito interessante, irmãos, porque geralmente o foco da igreja está nos pecados sexuais, nos pecados financeiros, nos pecados que fazem um barulho muito alto. Mas o maior problema da igreja não são os pecados que todo mundo vê, são os pecados silenciosos, e o orgulho é um desses. É quando a gente não está percebendo. Eu nunca vi alguém entrar no meu gabinete e falar assim: pastor, me ajuda aí porque eu sou muito orgulhoso, eu não consigo vencer isso. Nunca vi.
Por quê? Porque a gente não reconhece pecados silenciosos, insubmissão. Então, o que Tiago faz para nivelar todo mundo é o mesmo que Paulo faz quando escreve aos Efésios. Ele diz: já que marido não quer submeter a esposa, filho não quer submeter a pai, liderado não quer submeter a líder, então submetam-se a Deus. Submetam-se a Ele, porque Ele é perfeito. Ele não vai falhar com vocês. Vocês podem confiar que obedecê-lo, viver a vontade dEle, vai abençoar a vida de vocês. E sabe, queridos, Ele é muito direto. Pastor, o que seria se submeter a Deus? É se render ao ponto de permitir que Deus conduza nossos pensamentos, nossas decisões, nossas atitudes, nossos relacionamentos. Não é o que eu sinto, mas é o que eu decido fazer em submissão a Deus. Eu quero ir por esse caminho, porque Deus me direciona por esse caminho. E você sabe que falar disso hoje é quase um escândalo, né? Porque ninguém quer se submeter a ninguém. Hoje as pessoas falam: eu não preciso de ninguém, não preciso de homem, não preciso de mulher, não preciso de pai, não preciso de mãe, não preciso de pastor, não preciso de líder, não preciso de nada. Não preciso, por quê? Porque hoje a marca da geração atual é a insubmissão. Nós queremos ser os protagonistas de tudo e nós queremos ignorar quem vai ficando pelo caminho. E isso é muito sério, é muito sério. Então, dessa forma, as pessoas se chateiam num lugar, elas vão embora, elas não resolvem, porque não há submissão. Hoje as pessoas casam fazendo de tudo para que não há nenhum conjugar de bens. Por quê? Na hora que a coisa apertar, eu vou embora, eu não deixo nada para ele nem para ela. A pessoa já quer facilitar o caminho do divórcio. Já é assim que as pessoas estão vivendo hoje. Elas estão facilitando, elas não querem criar raízes, elas não querem fundamentar, aprofundar raízes, e isso é muito sério, muito sério. Eu quero fazer para você um resumo de submissão. Submissão é: se Deus aprova, eu aprovo. Se Deus reprova, eu também reprovo. Se Deus disse para fazer, eu faço mesmo que eu não queira fazer. Se Ele disse para não fazer, eu não faço mesmo que eu queira fazer. Isso é submissão. Isso é submissão. E olha no verso 8 que ele diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Deixa eu te fazer uma pergunta: você se considera alguém submisso a Deus? Faz uma leitura, para responder não. Mas pensa aí, você se considera alguém submisso a Deus? Ou será que você só se submete à tua vontade e aos teus desejos? É uma pergunta. Tiago diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O que ele está dizendo é que Deus responde ao nosso posicionamento. Se você hoje decidir se aproximar de Deus, há uma promessa: Ele se aproximará de você. O favor dele vai se aproximar de você. Eu não estou falando apenas de ir à igreja ou cantar uma música. Eu estou falando da única forma de nos aproximarmos de Deus. Qual a única forma, pastor? Arrependimento. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, eu preciso me arrepender. Em João 15, Jesus diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda. Você quer um outro resumo de submissão a Deus? Você vai entender que Ele vai cortar o que tem que ser tirado, e Ele vai podar o que tem que ser melhorado. Hoje tem coisa que Deus quer cortar da sua vida. Cortar, eliminar de uma vez por todas. E tem coisa que Ele vai ajustar. Ele vai ajustar. Mas sabe como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer se você tiver uma postura de arrependimento. Pastor, o que é arrependimento? É você reconhecer que de fato você é um pecador. Que de fato você precisa melhorar algumas coisas na sua vida. Você reconhece isso. Ontem nós estávamos no dia D. Aliás, que movimento lindo foi o nosso dia D. Nós montamos bases de intercessão. A base principal estava no nosso novo local, ali no antigo aeroporto, que nós vamos construir nesse ano. Estava ali. E irmãos nos sinais, com a mensagem, né? Jesus está voltando, eu vou orar por você. Você quer receber uma oração? Irmãos, a quantidade de pessoas que entrou de carro, de moto, foi lá no local para receber uma oração, impressionante. Impressionante. E já chegava assim, irmão, quebrantado já. Tô com luta nisso aqui, tá acontecendo isso e tal.
Irmãos, um mover de Deus, liderado pelo pastor Marcos, líder da intercessão. Queridos, lindo o que aconteceu, coração quebrantado. Eu não consigo entender quem diz não para Jesus, irmão. Eu não consigo entender. Por quê, pastor? Porque qual o plano de Jesus? É muito simples. Você reconhece que é um pecador, porque você é. Você entende que o salário do pecado é a morte. Então você precisa de perdão. Jesus diz, eu te perdoo, eu te dou vida eterna e eu cuido de você na vida de hoje. Como é que alguém diz não para isso, irmão? Meu Deus do céu, não tem como. Eu não consigo entender isso. Ou seja, arrependimento. No Antigo Testamento, quando havia arrependimento, eles se vestiam de pano de saco, se cobriam de cinzas. Alguns batiam em si, como um gesto de arrependimento. No Novo Testamento, o arrependimento é a palavra grega metanoia, que significa não apenas mudança de mente, mas mudança de personalidade inteira. Eu vou sendo transformado, eu tenho uma nova forma de pensar. Uma pessoa não arrependida é aquela que diz, eu sei o que é melhor para a minha vida. Mas uma pessoa arrependida é aquela que diz, eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida. Isso é arrependimento. Irmãos, e eu louvo o nome do Senhor, porque eu vejo nessa igreja corações arrependidos. Pessoas que reconhecem quem são e que buscam a ajuda de Deus, o suporte de Deus. Eu vejo gente que, por exemplo, já frequentava a igreja um tempo e morava junto. E aí, sabia que Deus não se agrada. Deus se agrada do casamento. E aí decide assim, é isso? Então, enquanto a gente não consegue resolver o casamento, a gente fica separado porque nós não abrimos mão da bênção de Deus, irmão. Olha isso, irmão. Olha isso. Sabe qual é o nome disso? Submissão a Deus. Eu abro mão daquilo que eu quero no momento, para não deixar de receber o favor de Deus sobre a minha vida. Você nunca vai se arrepender por obedecer a Deus. Nunca vai. Deus abre o caminho e Deus cuida de nós. Vou fazer um grande resumo. Se eu decido viver em submissão a Deus, isso quer dizer que eu não quero andar por onde Deus não anda, eu não quero estar onde Deus não está. Se todo mundo está indo naquela direção, se Deus não está, eu vou na outra direção. Eu não confio naquilo que alguém disse da parte de Deus, porque a moda hoje é essa, né? Deus mandou te dizer isso aqui. E muita gente está se movendo baseado em palavra que não confirmou. A minha oração é que você confirme tudo que você receber. Nós não somos contra palavras proféticas não. Aliás, nós liberamos palavras proféticas o tempo inteiro. Mas confirme tudo que você receber, amém? Não vai se movendo. Até porque tem umas palavras aí que... complicado, né? Complicado. Tome cuidado. Mas em último lugar, eu aprendo nesse texto que para o cessar-fogo, nós devemos nos guardar da crítica maliciosa. Diga, crítica maliciosa. Versos 11 e 12 para terminar. Irmãos, não falem uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Irmãos, nós precisamos controlar nossa língua. Nós precisamos. Como Tiago disse no capítulo 3, há um poder gigantesco nas palavras. A Bíblia diz que a morte e a vida estão debaixo do poder da língua. O que eu falo pode matar e o que eu falo pode gerar vida. Olha o tamanho da importância das nossas palavras. Sabe o que é a crítica maliciosa? É aquele tipo de comentário que não visa resolver o problema. Eu só quero passar a informação. Eu não falo com quem deveria falar, eu abro aquilo para pessoas que não precisavam saber, e isso faz com que o problema não se resolva e outras pessoas entrem em conflito por causa daquilo que eu falei. Crítica maliciosa. É uma crítica que não tem necessidade e que prejudica o ambiente. Todo comentário que não é feito com quem pode resolver é de procedência maligna. Inclusive, o falar mal aqui vem do grego diabolos, que significa diabo. De fato, a maledicência é algo diabólico. E nós precisamos santificar a nossa boca para abençoar pessoas. E isso é fundamental, porque se eu quero ser daqueles que declaram cessar fogo,
Se eu quero ser daqueles que semeiam paz por onde estão, eu preciso cuidar daquilo que eu falo. Eu preciso chegar no ambiente e falar palavras abençoadoras. Às vezes o ambiente está um caos, mas quando você chega ali, esse ambiente começa a ser transformado, porque você está liberando palavras de paz, palavras de alegria. As pessoas estão reclamando da empresa, estão reclamando do cônjuge, estão reclamando do outro, e você fala, poxa, mas que bom que nós estamos empregados, que bom que nós temos como lutar por coisas melhores, que bom que você está casado, muita gente está sofrendo a dor do divórcio, que bom que você tem um filho, tem muita gente que quer ter e não consegue ter. Ou seja, nós vamos mudando o ambiente, vamos mudando a atmosfera. O povo de Deus é um povo que não se curva à atmosfera da terra, mas estabelece a atmosfera do céu na terra. Nós temos em nós as palavras de vida eterna. Da nossa boca sai paz, alegria, esperança, ordem, organização. Se as pessoas chegam depressivas, saem reanimadas. Se chegam confusas, saem com clareza. Se chegam tristes, saem alegres. Se chegam preocupadas, saem descansadas. Porque o nosso Deus é o Deus da paz que excede todo entendimento. É o Deus da alegria que é a nossa força. É o Deus da esperança. Ele dá esperança aos cansados. Ele diz que nós podemos ter as nossas forças renovadas nele todos os dias. Todos os dias. Se você chegou aqui desanimado, que o ânimo do Senhor venha sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Se você chegou aqui preocupado, que a certeza do Senhor, da presença dEle, possa ser suficiente para trazer clareza para a sua vida. Se você precisa de sabedoria, a Bíblia diz, peça a Deus, que a todos dá livremente. A todos dá. Ele dá sabedoria. Se você tem situações que estão fora do seu controle, fica tranquilo. O que você não controla, Ele tem poder para controlar. Mas você precisa entregar a Ele. Quem não ora, não recebe intervenção divina. Mas quem ora, vê a mão de Deus na sua vida. A mão de Deus na sua vida. Mas sabe, queridos, a primeira coisa que nós temos que fazer hoje, para o cessar fogo, é cessar fogo com Deus. Para que você possa ter o favor de Deus na sua vida, você não pode estar em guerra com Ele. Como é que eu faço isso, pastor? Você precisa acertar a tua vida com Ele. Você precisa hoje reconhecer que você não está andando com Deus como poderia estar. Mas hoje aqui nessa celebração você entendeu que alguns ajustes precisam ser feitos na sua vida. E para isso você precisa reconhecer e dizer, Deus, eu te peço perdão porque eu não estou vivendo a tua vontade, mas hoje eu quero viver. Eu não quero estar em guerra com o Senhor. Pelo contrário, eu quero o teu favor sobre a minha vida. Eu quero a tua graça sobre a minha vida. Eu quero o Senhor na minha casa, nos meus negócios, na minha carreira, na minha saúde, nas minhas emoções. Eu quero o Senhor. Eu não quero que o Senhor resista a derramar favor sobre mim, mas eu quero que o Senhor libere graça. Tem alguém aqui